Olá, meus amigos do canal Servir Ponto de Luz. Agradeço mais uma vez pelo convite de estarmos aqui para termos uma linda reflexão com vocês. Agradeço na pessoa de Marli por essa oportunidade e hoje vamos tratar de um tema que para mim é muito grato ao meu coração. Eu sou Sérgio Chaves, aqui de Angra dos Reis, e participo da FEBEM, Fundação Espírita Bezerra de Menezes. E nesse mês de agosto, nós vamos ter a alegria de falar do patrono da nossa fundação, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Com muita alegria que eu posso falar desse homem, que além de grande espírita, além de um grande médico, ele foi profundamente e principalmente um grande cristão, seguindo não só os ensinamentos, mas os passos de Jesus, em socorro a todos os irmãos que batiam à sua porta, fazendo tudo o que podia e o que não podia também. Então é com essa emoção que nós vamos falar do nosso querido Bezerra de Menezes. Eu retirei a maioria dos casos do livro do querido professor Ramiro Grama, grande jornalista, professor e palestrante espírita aqui do estado do Rio de Janeiro, e que fez essa belíssima biografia do Dr. Bezerra de Menezes. Lindos casos de Bezerra de Menezes. Era uma das suas palestras mais disputadas e que, a pedidos, ele transformou em livro, colecionando esses casos, onde ele teve a oportunidade de entrevistar familiares de Bezerra de Menezes, incluindo um dos seus filhos. Por isso, com gratidão também a Ramiro Grama, eu gostaria de iniciar, como eu sempre faço, as minhas reflexões com um poema, que é da autoria do próprio Ramiro Grama. E ele se intitula Quando Menino Eu Era. Quando uma vez menino eu era e não sofria, pedi cheio de fé ao Deus deste universo, para ver a verdade e tê-la como guia, e ter a inspiração para fazer meu verso. Depois, pouco sofrendo e abraçando a poesia, pedi mais para, em mar de dor profundo, imerso, viver cantando e ser, em misticofania, do alheio sofrimento, o refletor mais terso. E Deus, que tudo sabe e que é bom, deu-me o pranto, e deu-me a dor, e deu-me a inspiração pedida, e deu-me a luz dos bons, e fez-me o miserando. E desde então eu sofro, e desde então eu canto, interpretando a dor, o amor, tudo na vida. E desde então eu sofro e sou feliz cantando. E é com este poema que conta o nosso querido professor Ramiro Grama, que ele iniciou a sua jornada espírita aqui na Terra. Porque ele, temendo naquelas idos dos anos de 1900, que ele fosse e sofresse preconceitos por ser espírita, pedia à esposa que apenas estudasse dentro do próprio lar a doutrina espírita. Mas recebendo de um mentor espiritual a inspiração que era hora dele iniciar o seu trabalho missionário como espírita aqui no Rio de Janeiro, o mentor fez ele lembrar desse poema que ele mesmo escrevera e que com sua inspiração pedia para ser
o amparo do sofrimento, das dores alheias, das dificuldades. E quem era esse mentor espiritual? Assinava no final da mensagem Adolfo Bezerra de Menezes. E assim o professor iniciou a sua jornada, contando e fazendo a biografia de Bezerra de Menezes. Nós sabemos que o nosso querido Bezerra de Menezes, ele nasceu em 29 de agosto de 1831, na fazenda Santa Bárbara, num lugar chamado Riacho das Pedras, município do Ceará, de Riacho de Sangue, hoje Jaguarateima, do estado do Ceará. Mesmo ele sendo de família tradicional do estado do Ceará, por causa de disputas políticas, o pai de Bezerra de Menezes, o tenente-coronel da Guarda Municipal, Antônio Bezerra de Menezes, perdera todas as suas posses, ficando toda a família na pobreza. Mesmo assim, o menino Bezerra não desistiu do seu sonho de se tornar médico. Desde a tenra idade, já se destacava nos estudos. E aos 19 anos, desembarcava no Rio de Janeiro para realizar seu sonho. Trabalhou muito para sustentar-se, passando às vezes grandes privações. Estudava pelas bibliotecas e por livros de segunda mão, mas mantinha conduta irreparável como estudante e cidadão, sendo sua fé em Deus e a prece constante o seu amparo nos momentos mais difíceis. Nos conta Ramiro Gama que certa vez, convidado o pobre estudante Bezerra para uma festa da corte, ele necessitava de uma quantia para poder ter o traje adequado e para poder alugar uma condução, um cavalo que o pudesse levar para a festa. Mas com sua humildade ele não tinha esse dinheiro. Então ele lembrou-se do senhor Faria, que era aquele que lhe fornecia suas roupas, o alfaiate, que guardava em Bezerra grande confiança, porque o estudante Bezerra mantinha honradamente, todo mês, as quantias que devia ao senhor Farias. Então, sempre que necessitava, ele recorria ao senhor Farias, que não negava porque sabia que Bezerra era um bom pagador. Ele ficando em dúvida em contrair uma dívida maior, ou ir para a festa, ou ficar em casa, titubeante, foi até a frente do ateliê do senhor Farias. Chegando lá, um dos seus funcionários, conhecendo Bezerra à porta, veio atendê-lo. E aí Bezerra perguntou pelo senhor Farias. O funcionário lhe disse: acabara de embarcar para a Europa no dia anterior. O que é que você quer? Perguntou o funcionário. E aí ele disse: não, muito obrigado. E voltou para casa. E disse Bezerra em sua biografia, lembrando-se da sabedoria da sua mãe, que evitara de contrair uma dívida, e pensou no velho ditado que a mãe lhe ensinara: boa romaria faz quem em casa fica em paz. Mostrando que Bezerra era resignado e entendia que poderia fazer apenas aquilo que estava ao seu alcance. Mostrando para a juventude como exemplo que muitas vezes se perde porque não aceita as suas atuais condições. Bezerra não. Ele aceitava a sua humildade e quando não podia fazer, ele não fazia.
mas formou-se em 1856 pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, defendendo a tese Diagnóstico do Cancro. Em março do ano seguinte, 1857, solicitou sua admissão no Corpo de Saúde do Exército, sentando praça em 20 de fevereiro de 1858. Ainda em 1857, candidatou-se ao quadro dos membros titulares da Academia Imperial de Medicina, sendo empossado em sessão do dia 1º de junho. E assim era Bezerra, aos poucos galgando os seus trabalhos e a sua vida. Em 6 de novembro de 1858, casou-se com a senhora Maria Cândida Lacerda, que desencarnou no início de 1863, deixando-lhe um casal de filhos. E no ano de 1865, casou-se em segundas núpcias com Dona Cândida Augusta de Lacerda Machado, irmã materna de sua primeira esposa, com quem teve 7 filhos. Então, Bezerra, já nessa época, com famílias e com filhos, já se dedicara ao trabalho da medicina. E foi na farmácia do seu amigo Cordeiro, José Guilherme Cordeiro, que Bezerra realizou o trabalho do Senhor. Até hoje, ecoa na espiritualidade. Foi ali, entre as 4 paredes daquela sala humilde e povoada de uma falange de espíritos superiores que o auxiliavam no seu caridoso afã de curar corpos e alma, que o Kardec brasileiro realizou sua missão apostólica. O consultório, depois do meio-dia, se enchia de gente pobre e rica, tipos humildes e proletários e figuras da alta sociedade. O humilde e caridoso médico, com seus olhos verdes, trazendo aos lábios o seu efetivo sorriso bondoso, fixava aquela massa heterogênea de consulentes e, prescutando o mais íntimo dos seus seres, receitava a cada um os remédios adequados. Costumava dizer aos seus íntimos que ali aprendia todos os dias a verdadeira página da geologia humana. Toda a crosta social estava ali, representada, e podia ser estudada, tal qual como um geólogo estudava a estratificação de um terreno multissecular. O missionário da medicina olhava toda aquela gente com as lentes do amor. Esse era o médico Bezerra de Menezes. Não fazia distinção, diferente dos seus colegas da época. Ele, junto com o amigo Cordeiro, combinara que só deveria cobrar daquelas pessoas que tinham condições de cobrar. Por isso que o consultório daquela pequena farmácia se enchia de diversas pessoas, desde as mais humildes às mais abastadas, que confiavam na consulta e na bondade do querido médico Bezerra de Menezes. Ali ele praticava a verdadeira caridade. Nos conta, certa vez, o doutor Bezerra de Menezes recebe uma pobre mãe
aflita com seu filho no colo, sofrendo de grave doença. A criança emagrecida por falta de alimentos, tinha febre e uma infecção. Bezerra, abnegado médico, lhe atendia, examinou-lhe carinhosamente e prescreveu as medicações e os alimentos necessários para que a criança se recuperasse. Mas a mãe, em lágrimas, ao receber de suas mãos bondosas as orientações e a receita, lhe disse: Doutor Bezerra, nada posso fazer para ajudar meu filho. 2 dias que nós mal comemos, que dirá comprar remédios e os alimentos para sua recuperação. O médico querido, enchendo seus olhos de lágrimas, orou profundamente para a Mãe Santíssima, como ele sempre costumava fazer. Pôs as mãos nos bolsos, nada encontrou. Ele não tinha nenhum dinheiro. E aí recorreu a seu querido amigo, Cordeiro, lembrando-lhe que o Cordeiro ficara com a missão de cobrar daqueles que podiam pagar. E aí falou para Cordeiro: Cordeiro, hoje nós já apuramos algum dinheiro com os atendimentos? Cordeiro, balançando a cabeça, disse: infelizmente não, amigo, porque até agora só atendemos necessitados. E como você me orientou, deles nada cobrei. Bezerra, triste por não ter solução, ele lembra: mas e de ontem? Você já entregou à minha esposa o que foi conseguido com os atendimentos de ontem? Ele disse: ainda não. O envelope de ontem está aqui. Por favor, Cordeiro, me dê esse envelope. Eu falarei pessoalmente com Dona Cândida e explicarei que esse quadro é um quadro de dor extrema. E nós, com a fé em Nossa Senhora, sabemos que o dinheiro virá e nós não passaremos necessidade. Cordeiro entregou a quantia do dia do trabalho anterior. E ele entregou a mãezinha sofrida, dizendo: tome, minha filha, pega esta quantia, compre os remédios necessários e os alimentos e cuide do seu filhinho, porque assim eu posso exercer a minha função. Com os olhos cheios de lágrimas, abençoando a Deus, despedia-se da mãezinha e da sua necessidade atendida. Esse era o médico dos pobres. Era Dr. Bezerra de Menezes, que dava o seu exemplo de amor e fé cristão. Por isso que ele recebeu este título. Foi pela sua vida, pelo seu testemunho e pelo seu amor em socorrer a todos que lhe batiam a porta. E ele deixa, em sua própria biografia, o verdadeiro juramento de fé do verdadeiro médico. E o que nos diz Dr. Bezerra de Menezes? Um médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de escolher hora, nem de perguntar se é longe ou perto, quando um aflito lhe bate a porta, ou que não acorde por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fadigado, ou por ser alta hora da noite, mau caminho ou tempo, ficar longe ou no morro, e que, sobretudo, pede um carro a quem não tem nem com que pagar a receita, e diz a quem lhe chora à porta que procure outro. Esse não é médico, é negociante da medicina, que trabalha para recolher o capital e os juros da sua faculdade. Então esse era Bezerra de Menezes, que encarava a medicina como um santo ofício, um sacro
ofício. Um trabalho que deveria ser de dedicação apostólica, em socorro de todos. E muitas foram as suas histórias. Uma delas, Ramiro Gama nos conta que, mesmo depois de uma árdua jornada de trabalho, chega em casa, Dona Cândida aflita, aos prantos, contando que sua querida filha, Evangelina, estava doente há algumas horas, sofrendo de febres e de tremores. Bezerra, mas que rapidamente vai ao quarto da filhinha, que se chamava para todos com o apelido de Nhanhã. Examinando a criança, faz os primeiros socorros, fazendo tudo para baixar a febre, medicando-a e aguarda o resultado do seu atendimento. Mas enquanto esperava, bate-lhe a porta. Outra mãe aflita, gritando: Bezerra, meu filho está à beira da morte. Por favor, me socorra. Já fui em vários médicos, ninguém quis me ajudar. Só o Senhor, me disseram, seria o único médico que poderia me atender. Eu moro no morro, nada posso te pagar. Bezerra, mais uma vez, com o coração compungido, pensou em socorrer aquela criança. Mas Dona Cândida aflita lhe pergunta: mas Bezerra, e nossa filha, que também está doente? E Bezerra, em prece profunda, pede a Jesus e lhe diz: Mestre, confio-te a minha filha, para que seja feita a tua vontade, enquanto eu socorro os filhos daqueles que tu me enviaste. E assim Bezerra, consolando a sua esposa e pedindo-lhe que tivesse fé, fora ao encontro do necessitado. Depois de horas de tratamento, de socorrido, e vindo que a criança já estava melhor, Bezerra se despede da mãezinha necessitada e retorna para o seu lar, com o coração apreensivo. O que será acontecido com minha filhinha, Nhanhã? E ao chegar em casa, encontra seu lar calmo, com as luzes apagadas, porque alta era a hora da madrugada, tudo em silêncio, e adentrando no quarto da criança, vira sua esposa descansando ao lado da criancinha, que agora já jazia bem, saudável, recuperada, em um sono tranquilo. E ali, Bezerra se ajoelha em gratidão e mais uma vez ora ao Mestre Jesus, agradecendo-lhe por ter cuidado da sua filhinha. Esse era Bezerra. Mais um grande caso, que é muito famoso em sua biografia. Nos conta Ramiro que certa vez encontraram um pai desesperado. E esse lhe contava, pedindo ajuda a Bezerra, que sua esposa teria acabado de falecer de uma infecção infeliz. E ele, desesperado, não tinha com quem enterrar a mulher, nem tinha com que socorrer os seus filhinhos, que também ficaram em casa doentes. Mais uma vez, Bezerra, o grande cristão, recorre à prece. Depois de orar profundamente, põe as mãos no bolso, nada encontra de valor. Então, olhando a sua mão, ele vê o seu anel de formatura. E sem pensar duas vezes, retira aquela joia que era símbolo da sua profissão e entrega a esse pai desesperado. E diz: meu irmão,
use esse anel, venda. Com o dinheiro apurado, enterre a sua esposa falecida e com o que lhe sobrar, cuide dos seus filhinhos. Não tenha medo, pegue, porque eu estou dando de coração. Então, meus irmãos, como foi pedido para mim refletir sobre a face de Bezerra diante dos doentes, como médico, assim que ele era, assim que ele agia, dedicando-se ao máximo a todos que chegassem e batessem à sua porta. Mas, em 1875, o seu colega, também médico, Joaquim Carlos Travassos, que fora o primeiro tradutor do Livro dos Espíritos, o encontrara na rua e entregava em suas mãos, pela primeira vez, a doutrina espírita, com a sua tradução. E Bezerra, voltando para casa, pensara, olha o que ele diz na sua biografia. Joaquim deu-me o livro na cidade e eu morava na Tijuca. 1 hora de viagem de bonde, embarquei com o livro. E como não tinha distração para a longa viagem, disse comigo, ora, não hei de ir para o inferno por ler isto. Depois é ridículo confessar-me ignorante dessa filosofia, quando tenho estudado todas as escolas filosóficas. Pensando assim, abri o livro e prendi-me a ele, como acontecera com a Bíblia. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso e a mim mesmo dizia, parece que eu era espírita inconsciente, ou mesmo, como se dizia vulgarmente, espírita de nascença. Foi assim que Bezerra de Menezes entrou em contato pela primeira vez com a doutrina espírita, aos 44 anos de idade. E até o seu falecimento, 25 anos depois, tornou-se o grande espírita que uniu a Federação Espírita Brasileira. Por isso que lhe apelidaram de o Kardec brasileiro. Trazendo toda a sua dedicação de amor cristão, agora como o Cristo que estava na doutrina espírita. Muitas são as histórias de Dr. Bezerra de Menezes. Infelizmente, o tempo não nos permite relatar todos os seus feitos como médico, como político que ele fora, e que hoje que nós não confiamos em político nenhum. Dr. Bezerra foi o exemplo, porque nada tirou do erário público, muito pelo contrário, se doou plenamente para o desenvolvimento do Rio de Janeiro e do Brasil. Também foram um exemplo de espírita, trabalhando, mas nós contamos a face do médico, daquele que atendia de braços abertos todos aqueles que lhe procuravam. Esse era Bezerra de Menezes perante os doentes. Um ser que, como eu disse, iniciando a reflexão, antes de tudo, era um cristão, seguidor fiel do Evangelho do Cristo. Por isso, meus irmãos, sigamos o exemplo do nosso querido Bezerra de Menezes. Aproveitemos o momento é agora.
onde nós podemos também socorrer a todos que batem à nossa porta, doando-lhe tudo o que nós podemos. Não precisamos ser médicos, mas podemos doar uma palavra de consolo, um abraço, um sorriso, doar nossos ouvidos para escutar as dores dos mundos, doarmos um pouco do nosso dinheiro, sim, para aquele que tem fome. E assim nós seguiremos também o Cristo e seus missionários, e entre eles o querido Bezerra de Menezes. Gratidão, Bezerra. Nós te agradecemos e te pedimos que continue a ser esse protetor e inspirador de todos nós, espíritas do Brasil. Muito obrigado.